E o entrevistado de hoje é o candidato Emanuel Ribeiro, do Republicanos. Bom dia, candidato. Primeiro, muito obrigado, por ter aceito o nosso convite, e o seu tempo começa a contar a partir de agora. O Emanuel Ribeiro, ele é empresário, é formado em administração, ciências econômicas e também ciência da computação e tem pós-graduação na área de engenharia. Candidato, o próximo prefeito vai pegar uma cidade com todos esses problemas que a gente está vivendo agora em relação à pandemia, inclusive com queda na receita, Deu para traçar a principal proposta, um objetivo logo de cara? Bom dia a todos. Eu vou tirar a máscara porque a máscara abafa um pouco, mas a máscara faz uma propaganda boa para mim, Então eu vou deixar ela aqui, com muito carinho. Bom, a primeira proposta do nosso governo, no plano de governo, quem quiser acessar está lá na internet, é pagar as dívidas deixadas pelas administrações anteriores no município. Isso é fundamental para a gente ter austeridade para poder prosseguir numa administração correta. Um dos problemas que nós temos na Prefeitura de Itaúna não é falta de recurso, é falta de gestão. Hoje a Prefeitura ela gere cargos e salários e o correto deveria ser gerar recursos e orçamento. Esses recursos e orçamento, esses fundamentais numa administração, ficam em segundo plano, porque o conchavo político ele gera cargos e salários e fica mais preocupado com a política do que com o cidadão. Uma preocupação dos eleitores, e você acabou de falar de cargos e salários, é a questão dos cargos comissionados. E há um questionamento muito grande em relação a isso. Qual será o critério adotado por você numa futura administração para preencher esses cargos? Bom, critérios totalmente técnicos. Eu sigo os preceitos da boa administração e da administração com excelência. Eu cursei administração, não sou formado em administração. Cursei ciências econômicas, não sou formado, mas sou formado em ciência da computação. Fiz um mestrado mais ou menos na mesma área de tecnologia, na área de robótica. Eu tenho uma noção administrativa, sabendo que eu já fui microempresário, eu ainda sou empreendedor, então eu sei gerir uma empresa. Isso é do mesmo jeito que se gera a prefeitura. Só que os cargos hoje, eles abafam a prefeitura, eles sufocam as contas da prefeitura. Então, dá para fazer um trabalho bacana, colocando pessoas técnicas aonde se demanda essa técnica, esse perfil técnico dentro da prefeitura. Dá para fazer? Dá, só que hoje não é feito. Hoje, eu não vou dizer hoje porque é essa administração. Nas últimas administrações, nos últimos 20 anos, Itaúna tem sido gerida em função de política. A parte administrativa foi toda esquecida. E é na parte administrativa, principalmente na área de engenharia, a engenharia da saúde, a engenharia hídrica. Hoje Itaúna tem problemas sérios com água e não é falta de água, é falta de gestão de distribuição de água. Essas partes ficam esquecidas em função de cargos e salários. Dá para fazer um trabalho bom? Dá. Dá para enxugar a máquina e colocar pessoas técnicas nos perfis que demandam técnicos. Engenheiro de saúde na área de saúde, engenheiro administrativo na área administrativa. Pode ser um contador também, igual o nosso chefe de equipe lá da área contábil, Mas pessoas técnicas. Hoje se coloca apadrinhados políticos. O Naron, muito obrigado pela pergunta, 9073 ao final do telefone, está perguntando sobre transporte público, está perguntando se caso você seja eleito, qual será a sua relação em relação ao transporte público, relacionado à questão do motorista cobrador também, porque segundo ele tem um problema em relação a isso. É fundamental que o transporte público tenha as duas pessoas. Nós temos muitos idosos e muitas pessoas mais carentes que não têm assim, aquele costume com aplicativo, com cartão, com passe, etc. Então, essa questão de emprego é correta nesse sentido aí da pergunta do Naron, muito boa pergunta. Mas o que eu não posso fazer é dizer como a empresa de gestão do transporte público trabalha. O que eu posso é tentar olhar o porquê da Câmara até hoje não ter resolvido esse problema, já que teve lá CPI de trânsito, CPI da empresa, não vou citar o nome da empresa, mas já teve uma CPI lá e não conseguiram resolver. Ou seja, fizeram todo um trabalho e não deram conta. Bom, o Executivo não trata das partes legislativas, é a isonomia dos poderes, Mas a gente pode trabalhar junto, por que não? Hoje o prefeito trabalha junto com o Legislativo, só que trabalha junto em funções de conchavos, em funções de particulares, e não em função do público. Tem todo um sistema de fazer um trabalho correto nesse sentido. Inclusive, a engenharia de trânsito de Itaúna
ela foi tema aí de altas discussões nesse mandato, porque colocaram uma pessoa lá que, Deus me livre, né? Encheu a cidade de sinal, falava mal do pedestre e foi demitido por isso, foi exonerado por isso, né? Trânsito em Itaúna é uma questão séria. Dá para resolver? Dá, com engenharia. Sistema de transporte Itaúna é uma questão séria. Dá para resolver? Dá. Aí já é uma questão mais legislativa. Agora, uma das coisas que eu pretendo é trabalhar junto com o deputado estadual, que está nessa área, para tentar tirar a linha de trem de dentro de Itaúna. E aí eu posso aproveitar o trilho, que ele é todo com inclinação inferior a 3%, ou seja, ele transcorre a cidade inteira. 30 segundos, candidato. Ele transcorre a cidade inteira sem desníveis. E colocar, que tal, talvez, um veículo leve sobre trilhos. Isso ia desafogar o transporte público, porque ia emendar uma ponta da cidade na outra com um transporte bom, barato. 11h56, candidato, muito obrigado pela sua presença.